Bem, pessoal, bom dia, ou boa noite, boa tarde, não sei, mas que vocês estejam bem. Vamos começar nossos 4 rápidos vídeos de 5 minutos, 7 minutos no máximo, dando um resumo então dos principais textos que a gente tem que ter para nós fazermos a nossa avaliação parcial deste bimestre, correto? 3 deles vêm do livro, né, Psicoterapia Sócio-Histórica, uma perspectiva, da Ana Maria Bock. O outro é um artigo que eu também já direcionei para vocês. Eu lamento muito pelo atraso do envio, tá, dos vídeos, mas na verdade vocês não vão perder tanto com o atraso desses vídeos, justamente porque quarta-feira a gente vai fazer uma revisão, videoconferência, vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês. Esses vídeos são só resumos, só, né, facilitações dos pontos principais, tá? Para vocês responderem, vocês têm que ler o texto, não tem como fugir da leitura do texto. E eu me atrasei porque basicamente, ou talvez eu devesse dizer quase que, né, praticamente, meu computador pegou fogo. Foi quase isso. Ele começou a cheirar queimado de uma maneira bastante intensa. E, enfim, isso levou a uma série de problemas, de reparos e de dificuldades técnicas, certo? Então a vida de vocês está difícil, eu sei que tá, né? Vocês estão aí me relatando, cada um com o seu problema pessoal, mas aqui também não tá fácil. E assim a gente vai se ajudando, vamos sendo compreensíveis uns com os outros e seguindo em frente. Então, hoje é o primeiro texto, acredito que seja o capítulo 9 do livro da Ana Bock. E no caso é a orientação profissional com adolescentes como uma perspectiva de atuação, né, da psicologia sócio-histórica. Como eu disse para vocês já há muito tempo atrás, a atuação clínica não é a única e não é a principal atuação, né, da sócio-histórica, e acho que o fundamental é nós compreendermos a base de atuação da sócio-histórica, seja ela na clínica, seja ela com grupos, para que a gente possa utilizá-la de maneira mais ampla. Então, dando sequência, né, a concepção de adolescentes. A autora ela divide o capítulo então numa concepção corrente de adolescente, né, numa concepção geral de adolescente, uma concepção sócio-histórica da adolescência, e aí a partir dessa diferença entre as duas concepções é que ela vai pontuar, vai direcionar o tipo de intervenção ou a perspectiva de intervenção utilizada pela sócio-histórica. E aí a concepção de adolescência que ela vai trazer é uma concepção, né, do início do século XX, quando a adolescência começa a ocupar um espaço enquanto objeto de estudo da ciência, né, e em particular da psicologia, a partir de Stanley Hall. Este momento da vida do homem passou a ser identificado como uma etapa marcada por tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade. Esta concepção foi reafirmada com a influência que a psicanálise veio a ter na formação do conhecimento psicológico. Então, o que ela está dizendo aqui pra gente? Resumidamente, que a primeira concepção de adolescência era uma concepção de que a adolescência era uma etapa conturbada, né, uma etapa de angústias, de ansiedades, de embates, né? E essa conturbação era vinculada à sexualidade, né? Então, ao início da vivência sexual, da iniciação sexual, da experiência sexual, da vida da sexualidade e tudo mais. E que isso é de alguma forma meio que confirmado pela psicanálise, né? A psicanálise vem a referendar, então, essas concepções. E aí a autora vai fazer uma contraposição, então, a essa noção de adolescência. Ela vai colocar, então, a concepção sócio-histórica de adolescência. E ela põe 3 pontos principais nessas concepções, né? Ela se pergunta, então, a adolescência de fato existe? Né? O que é a adolescência, certo? E para a psicologia sócio-histórica, a adolescência existe, mas não é uma fase natural do desenvolvimento. Ou seja, eu acho que a melhor forma para exemplificar isso é já passar para os seguintes tópicos. Há características naturais na adolescência? Sim, há. Então, qual é o ponto, né? A relação entre essas duas coisas que vai de alguma maneira já dar uma... nos posicionando, então. O que acaba acontecendo? Há aspectos naturais, e isso já foi debatido na nossa sala de aula. Se vocês se recordam, por exemplo, a emergência, né, o surgir dos seios no corpo feminino durante a adolescência, o aumento da massa muscular no corpo masculino durante a adolescência, né, os pelos da puberdade durante toda a adolescência. Então, existem etapas naturais do desenvolvimento do maturamento biológico, ou seja,
o corpo está se desenvolvendo de uma perspectiva biológica. Mas a adolescência, enquanto um fenômeno social da humanidade, ele é um fenômeno muito recente, certo? Esse fenômeno da adolescência, ele não é uma coisa que está dada, correto? Isso é uma coisa que foi discutido já em sala de aula. Então essa concepção de que a adolescência ela é uma conturbação, um momento de conturbações, de embates, de disputas, de dificuldades, e que isso necessariamente está relacionado à sexualidade, isso é uma concepção social, né? Isso é uma consideração que a sociedade faz em torno da adolescência. Antes dessas concepções recentes do século XIX, que a autora coloca, né? Não existia isso. A adolescência não era um momento de conturbação, um momento de dificuldade, de embates, certo? A adolescência era simplesmente você tendo 12 anos. Você tem 12 anos, você tem 14 anos, você não é adolescente, não existe esse entendimento, você é um adolescente. Não, você chegou aos 12 anos, está na hora de você ajudar em casa, pronto, acabou. Entende? Não tinha essa noção de uma etapa, né, de maturação psicológica, sexual. Não, tem o primeiro pelo na cara, você homem vai trabalhar, acabou, né? Então essa concepção social de adolescência, ela não é natural, né? Ela não existe desde toda a vida, toda a eternidade, desde que o homem é homem. Não, ela é muito recente, né? Então há uma diferença aí que é muito importante que a gente perceba, que é diferente de existe uma questão biológica de desenvolvimento para uma concepção social da adolescência. Então, vista essa diferença, né, como é para a sócio-histórica a adolescência? E ela vai dizer então que isso constituiu historicamente esse período de desenvolvimento. Como se constituiu historicamente esse período de desenvolvimento? É uma pergunta. E aí ela vai fazer então a retomada histórica, né, desse período da adolescência e vai olhar hoje, né, na nossa constituição social atual, como é concebida a adolescência. Que tem muito desse período de uma espera, de uma preparação, na realidade, para a entrada do mercado de trabalho, né? A adolescência ela se torna, então, uma etapa de preparação para a entrada no mercado de trabalho e também uma etapa de preparação para a entrada na vida sexual, né? Não necessariamente os dois, mas principalmente, o que mais acontece é essa etapa de espera. E aí ela vai colocar, então, né, já pensando na prática de orientação profissional, que essa etapa da adolescência, dessa espera para a entrada na vida profissional, ela acaba acarretando determinadas configurações subjetivas, né, determinadas configurações emocionais, enfim, de vida psíquica de cada adolescente, correto? E aí, tendo em vista que isso, né, que esta é a nossa concepção de adolescência, que nós vamos partir dessa concepção de adolescência, como a gente vai estruturar a nossa orientação profissional? Então, nesse sentido, um primeiro aspecto a ser destacado é a nossa concepção de orientação profissional como uma prática promotora de saúde. Então, a gente está partindo do pressuposto de que a adolescência ela é uma etapa social de ansiedades e angústias por conta dessa espera para a entrada no mercado de trabalho e na entrada da vida sexual. Então a gente tem que entender que a orientação profissional ela é uma prática promotora de saúde, certo? E aí ela vai atuar observando os determinantes da escolha. Esses determinantes que levam à compreensão das decisões a serem tomadas e possibilitam a elaboração de projetos. Ou seja, quais são os determinantes na vida individual, né, de cada sujeito que estão relacionadas à nossa sociedade, que vai determinar, então, a escolha de cada um. Então, esse é o grande foco, né, deste capítulo. Quais são as coisas importantes, além dessas todas que eu já trouxe aqui, que é bacana a gente olhar e buscar identificar isso que a gente vai identificar aqui agora, nos outros capítulos também. Quais são esses pontos? Primeiro ponto, a forma como todo problema olhado pela psicologia sócio-histórica é um problema que vai ser olhado no seu contexto histórico, no seu contexto social, né? Então, quando a gente vai falar assim, nós temos que trabalhar um problema da adolescência, então a gente vai entender o que é a adolescência no contexto sócio e no contexto histórico. E aí no exemplo que vocês me trouxeram, numa das nossas, né, nos nossos tira-dúvidas, vocês me perguntaram assim, uma pessoa que, né, está sendo excluída socialmente no seu ambiente de faculdade, no seu ambiente escolar. Como encarar isso? Então a gente tem que entender o que é o ambiente escolar, socio-historicamente falando, o que é estar excluída socialmente, socio-historicamente falando,
E aí vem o segundo ponto que a gente acabou de identificar aqui e que a gente também tem que identificar no exemplo, que é como, na vida individual dessa pessoa, ela internaliza e se relaciona com esses aspectos sociais. Então, como um adolescente, né, internaliza e entende os aspectos sociais da adolescência e da entrada no mercado de trabalho, e no exemplo de vocês, como então uma pessoa específica do exemplo de vocês entende e interpreta esse isolamento social e interpreta esse espaço escolar, né, esse espaço educacional. Então, para dar um exemplo aí. Então, a primeira grande questão a ser discutida é o significado da escolha e a seguir o significado da escolha profissional na vida do indivíduo. Então, como a gente já acabou de colocar, né, qual é o significado dessa escolha no sentido social? De que maneira o social em volta dessa escolha está determinando ela, né, e como é individualmente, então, o significado dessa escolha se relacionando com o social. Ok, gente? Muito obrigado.